Olá, amigos. Vou falar hoje sobre um assunto muito interessante. É a revolução do século, na minha opinião, que é a edição de genes CRISPR-Cas9. Em outubro de 2020, o mundo conheceu os vencedores do Prêmio Nobel de Química de 2020. Duas cientistas, doutora Jennifer Doudna e doutora Emmanuelle Charpentier, foram laureadas pelo desenvolvimento de uma técnica de edição de genes chamada CRISPR-Cas9. Em um artigo publicado na revista Science, em 2012, elas demonstraram que o CRISPR-Cas9, um mecanismo presente no sistema imunológico de bactérias, poderia ser utilizado para editar o DNA humano in vitro. Logo após essa publicação, laboratórios e indústria no mundo todo passaram a explorar essa técnica em suas pesquisas com diferentes aplicações. Emmanuelle Charpentier estudava bactérias Streptococcus pyogenes quando descobriu uma molécula até então desconhecida, o TrkRNA. Seu trabalho mostrou que a molécula faz parte do antigo sistema imunológico da bactéria, o CRISPR-Cas, que desarma os vírus ao fragmentar seu DNA. Charpentier publicou sua descoberta em 2011 e, no mesmo ano, iniciou uma colaboração com Jennifer Doudna, uma bioquímica experiente com vasto conhecimento de RNA. À medida que a pesquisa evoluiu, ficou claro que a proteína Cas9 era a verdadeira estrela do processo, pois era capaz de recortar uma parte específica do DNA viral e juntar as duas pontas, algo similar ao CTRLX que você faz todo dia no computador. Então elas conseguiram recriar essa tesoura genética da bactéria em um tubo de ensaio, simplificando os componentes moleculares para que eles fossem mais fáceis de usar e foram capazes de reprogramá-la, como explico em sua forma natural. As tesouras reconhecem o DNA dos vírus, mas Charpentier e Doudna provaram que eles podem ser manipulados para cortar qualquer molécula de DNA em um local pré-determinado, e isso torna possível reescrever o código da vida. Pela primeira vez, cientistas extraem DNA de inseto preservado em âmbar. Desde que Charpentier e Doudna descobriram as tesouras genéticas CRISPR-Cas9 em 2012, seu uso explodiu. Essa ferramenta contribuiu para muitas descobertas importantes sobre diferentes organismos, como o desenvolvimento de planta resistente a micro-organismos. Em uma entrevista concedida a Galileu em 2017, Doudna explicou que a técnica também poderá ser usada para vários fins, inclusive curar condições prejudiciais à saúde. Acho que é uma das primeiras aplicações que serão benéficas do ponto de vista terapêutico. Será, por exemplo, para curar paciente diagnosticado com anemia falciforme, doença do sangue resultante de uma única mutação no DNA, afirmou o especialista. A princípio, ela poderia ser corrigida por meio dessa técnica. O CRISPR-Cas9, sigla para conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas em associação com a nuclease Cas9 em inglês, é o nome de uma técnica de biologia molecular capaz de editar, remover, adicionar, trocar a sequência de DNA, localizada em qualquer região do genoma. Essa técnica é baseada em um sistema de memória imunológica presente nas bactérias, usado para protegê-las das invasões por vírus. O sistema CRISPR-Cas9 consiste em duas moléculas. Cas9, uma enzima nuclease que atua como um par de tesouras que pode cortar as duas fitas do DNA em um local específico do genoma. E RNA guia, gRNA, um pequeno pedaço de sequência de RNA com cerca de 20 bases de comprimento, localizado dentro de uma estrutura RNA mais longa,
essa molécula de RNA guia, a Cas9, para a parte do genoma que deverá ser cortada. E como o sistema atua? Conhecendo previamente uma sequência do DNA que se quer alterar, como por exemplo uma mutação que causa uma doença, o gRNA é fabricado para se ligar, ser complementar, a essa região específica. O gRNA leva a Cas9 até essa sequência complementar, que é então cortada. Logo, o sistema de reparo de DNA, que é natural e intrínseco, conserta a região que foi cortada, acrescentando a base que foi ou as bases que foram removidas. Utilizando o sistema CRISPR-Cas9, é possível induzir o sistema de reparo do DNA. Dessa forma, o sistema é capaz de reparar, silenciar e reprimir genes, entre outras alterações genômicas. Aplicações da técnica CRISPR-Cas9: fermentações industriais, cultura de tecido e célula, clonagem, análise de DNA, transformação genética, uso de micro-organismos na agricultura, controle biológico, produção de vacinas, melhoramento genético, produção de fármacos. Em seguida, veremos um vídeo com maiores explicações a respeito do assunto. Em 2020, o Nobel de Química foi concedido pela descoberta do método de edição gênica mais utilizado atualmente, o CRISPR-Cas9. Mas o que é CRISPR e como ele foi descoberto? Estudos feitos com bactérias demonstraram que mesmo esses seres simples possuem um tipo de sistema imune. Enquanto nós seres humanos possuímos células especializadas de defesa, as bactérias são uma única célula, dotada de um mecanismo molecular para combater os vírus que as invadem, o sistema CRISPR. Em bactérias como Streptococcus pyogenes, existe uma proteína chamada Cas9, que funciona como uma tesoura que corta DNA. Após exposição ao vírus, essa tesoura vai cortar o DNA viral, protegendo a bactéria da infecção. Mas foi a descoberta do potencial de se utilizar essa tesoura molecular para editar qualquer genoma de forma programável que concedeu aos cientistas Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna o Prêmio Nobel de Química de 2020, com o desenvolvimento do método de edição gênica utilizando o sistema CRISPR-Cas9. E o que é edição gênica exatamente? Nosso DNA, o genoma humano, é formado pela sequência de bases representadas pelas letras A, T, C e G. A combinação de centenas ou milhares dessas letras, em sequências específicas, forma o que nós chamamos de genes, que são como se fossem receitas, com instruções para a produção das proteínas. As proteínas, por sua vez, formam os indivíduos complexos que somos. São elas que dão a cor da nossa pele, dos nossos olhos e nos permitem enxergar, por exemplo. O sistema CRISPR-Cas9 possibilita que as sequências desses genes sejam deletadas, modificadas ou até que novas sequências sejam adicionadas de forma precisa, quase como um editor de texto. Se o gene é modificado, então a proteína que ele codifica provavelmente também vai ter sua função alterada. É esse tipo de modificação no DNA que nós damos o nome de edição gênica. Já existiam técnicas de edição gênica antes do CRISPR, então qual a vantagem dele? A revolução que o sistema CRISPR trouxe para a área de edição gênica é sua simplicidade e relativo baixo custo. Necessitamos apenas da proteína Cas9, responsável por cortar o DNA, e uma molécula de RNA guia, que contém uma sequência de letras que é complementar ao DNA que se pretende editar. A combinação desses dois vai direcionar a proteína Cas9 para cortar uma sequência específica do DNA-alvo. Por exemplo, se o gene humano BRCA1, que quando mutado é associado ao desenvolvimento do câncer de mama, for cortado e inativado pelo sistema CRISPR em laboratório, podemos estudar o câncer de mama em cultura de células, ou alternativamente podemos até corrigir essa mutação que gera o câncer e pensar em novas terapias gênicas para oferecer à população no futuro. É claro que ainda existem desafios e limitações para a técnica de CRISPR, como possíveis cortes em locais não desejados do DNA e a eficiência da técnica que ainda varia bastante.
Mas como os computadores começaram limitados e lentos até chegarem aos modernos supercomputadores, a tendência é que essa técnica de edição gênica se torne cada vez mais sofisticada com o avanço dessa área da ciência. Então, amigos, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar, se inscrever no canal.